Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, Deus seja louvado. Estamos começando mais uma semana. Estou aqui me preparando para fazer o sermão do domingo. Eu não sei que hora você vai ouvir esse sermão, não sei que momento que você vai estar, mas seja bem-vindo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas no momento que você começar a assistir esse vídeo, que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor esteja com você. Nós estamos chegando no final do mês. Estou gravando isso há um tempo antes, não sei como vai estar as coisas desse mundo, mas eu quero que você mantenha a esperança e a paz, irmãos. Vamos orar uns pelos outros. Vai começar a Semana Santa, provavelmente ela vai ser virtual também, através do Novo Tempo. Todas as instruções vão ser passadas para você, tá bom? Fique tranquilo. Continue respeitando as regras, continue fazendo tudo que a administração nos orienta, o governo. Continue preservando os nossos irmãos mais velhos. Oremos uns pelos outros. Que Deus possa estar nos protegendo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre você, sobre a nossa nova mentalidade que a gente deve ter na nossa vida cristã. Fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Venha comigo nesse momento. Vamos abrir a palavra e vamos conversar um pouquinho. Fico feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos fazer isso até quando for possível. E nesse momento gostaria de orar por você. Eu estou gravando isso alguns dias antes. Mas eu quero, com a graça de Deus, orar por você nesse momento. Deus sabe o que está sendo passado agora. Aí, quando você estiver assistindo. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus. Mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nós estamos implorando que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo. Protegendo as pessoas que nós amamos. Que essa pandemia não seja motivo para nós perdermos a fé. Sabemos que os sinais da volta de Jesus vão se intensificar pouco antes dele vir. Nós estamos vivendo esse tempo, Senhor. Guarda-nos para o Teu reino, Pai amado. Faça-nos todos os dias reanimar a nossa fé e a nossa esperança. E abençoe-nos nesse momento que nós vamos abrir Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Faça a diferença. Pode estar um pouquinho claro aqui, não tem problema, eu vou sempre mandar para você o PDF ali para você acompanhar, mas pegue a ideia, a intenção desse momento que nós vamos passar junto. Tenho falado de vez em quando para vocês que às vezes nós temos chegado nos mesmos lugares da nossa vida espiritual. Temos alcançado a mesma distância e temos, de certa forma, desanimado por isso. Queridos, se nós estamos fazendo a mesma coisa e chegando no mesmo lugar, quem sabe não está na hora de fazer diferente, para chegar em lugares diferentes. Mas o nosso objetivo aqui é ver o que a gente pode fazer para chegar mais longe, mas ao mesmo tempo mais perto de Deus. Faça a diferença, esse é o sermão desta noite. Algumas igrejas eu já preguei, mas é sempre bom relembrar. Na grande maioria delas, do nosso querido distrito, a gente ainda não falou sobre isso. Bom, nós temos 2 desafios como cristão. 2, quem sabe, grandes desafios. O primeiro deles é fazer a diferença na nossa vida espiritual. A salvação é individual. Por mais que eu ame minha esposa, meus filhos, eu não vou poder levá-los para o céu comigo. Eu tenho que ajudá-los aqui, mas eu tenho que cuidar da minha salvação. Fazer a diferença na minha vida para chegar mais longe até a presença de Deus. E tenho também que fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor, que ainda não conhecem Jesus. É muito estranho quando a gente chega para uma pessoa que é cristã e fala: quer conhecer Jesus através do estudo bíblico? Queridos, eles conhecem Jesus da maneira deles. Eu sugeriria que você sempre perguntasse assim: você gostaria de aprender mais sobre Jesus? Jeremias diz que a palavra de Deus é um poço de águas limpas. Jesus disse que desse poço para a mulher samaritana, ele falou que conforme você bebesse desse poço, você jamais teria sede. Porque nós temos ido até poços rotos, poços de águas sujas. Fazer a diferença é buscar do lugar correto. E para isso nós não podemos nos conformar com o mundo que nós vivemos. Abra sua Bíblia em Romanos. Pode ver ali, tá bom? Pode ver aí na sua Bíblia. É gostoso abrir a Bíblia. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Romanos capítulo 12, versículos 2.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar. Essa é uma palavra muito usada hoje. Hoje as pessoas não querem aprender, querem experimentar. Vivemos em 2020, em épocas difíceis como nós estamos passando, mas em épocas desafiadoras. Antigamente nós não tínhamos televisão, celular, internet. De vez em quando eu falo para o meu filho Rubens, a gente não tinha nada disso. E ele falava assim: como é que o senhor sobrevivia, pai? Nós vivíamos naquela época. Nós sobrevivemos nessa época. Então naquela época onde nós não tínhamos nada, você chegava para um amigo seu e falava assim: quer estudar a Bíblia comigo? Ele não tinha nada para fazer. Hoje existem tantas coisas que atrapalham pessoas a virem até Jesus. Mas às vezes as pessoas precisam experimentar a Deus. Às vezes você não consegue dar um estudo para uma pessoa, mas você chega para ele e fala assim: nós temos um projeto com os moradores de rua, você quer vir conosco? E eles vão experimentar algo. E nesse processo você pode fazer o quê? Falar de Jesus para eles. Despertar o interesse. Mas aqui nós estamos dentro de uma outra perspectiva também. Se você for olhar o versículo 1 aí que está: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso nos leva a crer que aqui Paulo estava dizendo uma nova vida até Jesus. Jesus me ama do jeito que eu sou. Todas as pessoas precisam entender que eu preciso chegar até Cristo do jeito que eu sou. Mas eu preciso compreender que Ele quer me transformar em algo que Ele quer. Quando Jesus olhou para Pedro pescando naquela noite malfadada, ele não pegou nada. Ele viu um homem rude, ignorante, sem as mínimas condições para liderar a sua igreja. Mas Jesus, com os olhos de amor, quando disse para Pedro: segue-me, farei de você pescador de homens. Ele imaginava Pedro lá na frente, velho, com a barba branca, depois de tantas lutas com a igreja, de ponta cabeça, numa cruz. Porque o homem que negou a Cristo 3 vezes e amaldiçoou aquele homem de Nazaré que estava sendo julgado, disse no final da sua vida: eu não sou digno de morrer conforme o meu mestre morreu, quero morrer de ponta cabeça. Isso conta na tradição bíblica. Esse é o homem que Jesus via. Que homem Jesus está vendo você? Que homem Jesus me vê? Ele vê um homem de 20 anos atrás, cheio de defeitos, e ele está vendo agora um homem de 40, e vai ver um homem de 60 e 80, transformado pelo poder de Deus. Eu quero convidar você a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. E como é que nós vamos fazer isso? Olha só essa citação aqui. Vivemos entre os perigos dos últimos dias. Uma fé superficial resulta em uma superficial experiência cristã. Tudo quanto possa ser sacudido, será sacudido. Minha alma se entristece muito ao ver quão rápido alguns que tiveram a luz e a verdade hão de aceitar os enganos de Satanás e ser seduzidos por uma falsa santidade. A rebelião e a apostasia encontram-se no próprio ar que respiramos. Seremos afetados por elas, a menos que pela fé façamos nossa alma desamparada segurar-se em Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas de 392 a 395, algumas citações. Queridos, vivemos numa vida superficial cristã. Nunca na história desse mundo o secularismo invadiu a nossa vida. E na escala de valores e de prioridades, cada vez mais Deus está chegando mais perto do segundo. E para algumas pessoas já está em segundo, terceiro, quarto plano. E para algumas pessoas já está lá embaixo na lista. A vida superficial que nós vivemos, espiritual, ela é diretamente proporcional, igual à falta de espiritualidade que nós temos. Tudo quando for sacudido, a nossa fé for testada, as coisas acontecerem e nós olharmos e dizermos: agora nós teremos que ser cristãos ou não de verdade. A fé superficial vai resultar numa experiência superficial. Queridos irmãos, faço um apelo nesse momento que eu estou pregando para vocês. Sejamos mais profundos nas coisas de Deus. Que as raízes da nossa vida e do Evangelho
estejam mais solidificadas no chão e na rocha que é Cristo Jesus. As verdades não podem ser confundidas e nem trocadas. E a apostasia deve ser algo que deve estar longe da nossa casa, mas em primeiro estar longe da nossa vida. Se nós não tivermos fé e nós não segurarmos nas mãos de Cristo, nós seremos derrotados. Jamais seremos igual a Cristo, mas seremos semelhantes a Ele. Pecadores, mas semelhantes a Jesus. Na justificação que Cristo nos proporciona através da sua morte. Jesus Cristo olha para um homem chamado Harley, pecador, miserável, que já pecou muito e merece a perdição eterna. Então Cristo Jesus entra na minha frente e diz: Pai, eu morri pelo Harley. Então Jesus olha para mim, mas enxerga a Cristo. Só que se eu não me agarrar a Cristo, eu estarei perdido. A primeira coisa que eu queria apelar para vocês nesse momento: sejam verdadeiramente cristãos. Faça diferente nas coisas que não têm dado certo na sua vida. Queridos irmãos, esse é um momento que nós estamos próximos a um fim. Quem de nós não pode morrer nessa pandemia? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos tranquilos para descansar no Senhor? Será que nós estamos preparados para deixar alguém, um ente querido, ir embora? É um momento de reflexão. Em todos os desafios existem possibilidades. Em todos os problemas existem possibilidades. E quem sabe o grande ensinamento desse 2020 vai ser a gente chegar um pouco mais perto de Jesus. Às vezes nós temos essa figura. Se estiver muito claro para você, eu quero mostrar aqui. É um cardume de peixe indo para lá, mas um peixe vindo para cá. Às vezes, irmãos, nós teremos que ser sozinho contra a correnteza. Nadar sozinho contra a maré. Parece que está todo mundo indo para um lado mais fácil, a porta mais aberta, o caminho mais largo, mas é o caminho da perdição. E então vem eu e você, cristãos, querendo fazer o caminho contrário, sobre o sorriso malicioso das pessoas desse mundo, dizendo: você é ultrapassado. E você então vai caminhando para o lado mais estreito, para o caminho mais espinhoso. Mas Jesus disse que esse caminho é o caminho da salvação. Tomar a direção contrária da correnteza, irmãos. Hoje nós vivemos uma vida, no século 21, no ano de 2020, tirando esses nossos problemas atuais. Nós vivemos uma vida que às vezes vivemos uma vida dentro de uma igreja, mas como se estivesse fora da igreja. Eu quero com muito carinho, com muito amor, dizer para você que está me assistindo: faça diferente a sua vida. Se todos fazem assim, lembre da sua mãe, você não é igual a todo mundo. Se os casais se largam nesse mundo, você não é igual a eles. Lute pelo seu casamento. Se os filhos dos outros são mal educados, se a escola está hoje cheia de crianças que os pais não se importam, seja diferente com seu filho. Eduque-o. Ele é um problema seu. As pessoas estão desonestas, fazem pequenos pecadinhos, pecados brandos, pecados brancos, mentiras pequenas, mas você não é igual a eles. Não caminhem de acordo com o cardume. Caminhem contra a maré desse mundo. Faça diferente. Seja um homem, uma mulher, um jovem de Deus. O que os outros estão fazendo nesse mundo, você não precisa fazer. Você é diferente. Lembre-se, o nosso desafio é fazer a diferença na minha vida e a diferença na vida das pessoas. O que você pode fazer a partir de hoje, irmão, na sua vida, querida irmã, querido jovem, querido adolescente, que você não tem feito? Isso compete a você nesse momento. Ao terminar de assistir esse programa, ouvir esse sermão, fale: Senhor, eu preciso mudar nisso, nisso e nisso.
Me ajude, Deus. Eu quero ir no caminho contrário da perdição. Esse é o nosso desejo, queridos. Essa é a nossa luta. E essa será a nossa vitória. Porque quem está nos conduzindo não é o pastor Harley. Não é a igreja adventista. Quem está conduzindo-nos por este caminho é Cristo Jesus, o nosso Salvador. O nosso alvo deve ser o céu. Irmãos, por favor. A gente às vezes fica olhando para o lado errado, olhando para o lugar errado. A luta nossa é de cada vez mais abandonar os caminhos desse mundo e cada vez mais nos colocar nos caminhos do Senhor. O nosso alvo é a nossa soberana vocação em Cristo Jesus para a salvação. Para a salvação. O seu alvo é ser diferente, fazer diferente, para chegar onde ninguém vai chegar. Eu sempre uso a figura de linguagem. No monte lá de Apocalipse tem um monte de Sião, com muitas pessoas alegres, mas tem a areia do mar, é os perdidos. Os de Sião são salvos, a areia do mar é os perdidos. Queridos, vai ser muito maior. Faça a diferença. Aqui eu quero que você, nesses momentos de hospital, eu pus uma figura aqui para você lembrar. Essa linha representa aqueles aparelhos do hospital que fazem a checagem se a pessoa está viva. Às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes nós estamos casados, às vezes nós temos os nossos filhos, mas nós estamos na vida cristã, naquele momento do mortos. A graça de Deus. Deus vai nos dar um choque do céu, para que o marcador e você volte a viver. Você volte a viver. Deus está nos dando uma chance, queridos. A chance de nós renovarmos a nossa mente. Para aprender o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Faça a diferença na sua vida. Em todos os séculos se concede aos homens seu período de luz e privilégios. Um tempo de prova em que se podem reconciliar com Deus. Há, porém, um limite para essa graça. A misericórdia pode interceder por anos e ser negligenciada e rejeitada. Vem, porém, o tempo em que esta misericórdia faz sua derradeira súplica. O coração torna-se tão endurecido que cessa de atender ao Espírito Santo de Deus. Então a suave e atraente voz não mais suplica ao pecador, e cessam as reprovações e as advertências. Deus tem batido na porta do nosso coração, queridos. Tem nos chamado pelo amor ou pela dor, tem nos mostrado que é preciso tomar atitudes em nossa vida, atitudes espirituais, coisas que nos elevam a nossa mente, coisas que nós abandonemos as raízes desse mundo para pensar nas raízes do reino dos céus. Mas tem pessoas que têm corrido ou vivido em corpo dentro da igreja, mas o espírito já está longe, desanimados, frustrados. Queridos, é impossível se frustrar com a eternidade ao lado de Jesus. É só mais um pouco. É só um pouquinho mais. Quem sabe está mais perto do que nós imaginamos ver Jesus voltar. Queridos irmãos, força. Faça algo por você. Faça algo por sua vida. Essa citação está no Desejar de Todas as Nações, página 588. Veja, às vezes nós vamos ter o coração tão duro, que o Espírito Santo vai dizer e nós não vamos ouvir. Ouvir o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da sua mente, e experimente a boa, agradável vontade de Deus. Esse é o meu desejo para você, neste momento. Queridos, faça diferente. Nós precisamos fazer diferente para a nossa vida. Nós precisamos chegar em lugares que a gente não chegou. Todos os anos nós precisamos avançar um pouco, chegar mais perto do céu. Você deseja isso? Eu desejo orar por você hoje, nesse momento. Eu não sei o que você está passando, mas essa mensagem eu tenho certeza absoluta que vai ser no pior momento da sua vida. Mas quem sabe o ponto de virada para se tornar o melhor momento da sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos.
Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós termos de sermos alcançados por Ti. Mas nós sabemos que a nossa vida é uma vida de lutas e desafios, e o Senhor espera que nós nos apresentemos através da nossa própria escolha, para que sejamos transformados a nossa mente, para experimentar aquilo de bom, de agradável que vem do Teu trono de graça. Eu oro por cada pessoa que está assistindo nesse momento esse vídeo. Que o Senhor faça a Sua boa obra em nossa vida, Senhor. Nós colocamos a nossa vida à Tua disposição. E as pessoas que estão me ouvindo nesse momento com os olhos fechados, dizem amém, Senhor, venha e mude a minha vida. Eu quero ter o meu alvo novamente colocado no lugar certo. Que o céu seja o motivo da nossa vida, hoje e sempre. Transforma-nos, Senhor, por favor, pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Fique com Deus, queridos. Fique com Deus. Uma boa noite.